Vamos falar sobre a sua doença. Claro, minha condição se chama hipersensibilidade eletromagnética, ou seja, uma alergia aguda a ondas eletromagnéticas. Por que você acha que nos filmes vemos com tanta frequência pessoas com transtornos mentais, psicopatas e sociopatas, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar, identidade dissociativa? Por que tudo isso atrai tanto diretores e showrunners? Porque, diferente das doenças do corpo, os transtornos mentais têm origem em dramas, experiências e conflitos. Elementos que tornam o personagem vivo e interessante. Ao entender a causa do transtorno, é possível enxergar a essência do personagem, com Chuck McGill de melhor chamar. Saul é a mesma história. Na superfície, uma estranha alergia à eletricidade. Você sabe que eu vou conseguir, sabe que eu vou melhorar. Quanto mais nos aproximamos do final, mais claro fica que a raiz da doença está na relação entre os irmãos. Não quero ferir seus sentimentos, mas para ser sincero, você não significa tanto assim para mim. Acontece que, se você quer entender o personagem, precisa necessariamente lidar com o seu transtorno, e é isso que vamos fazer neste vídeo. Então, de que doença o Chuck realmente sofre? Essa condição realmente existe ou é uma invenção dos autores? E qual é a relação disso com seu irmão Jimmy McGill? Para começar, vale a pena se perguntar: é normal diagnosticar um personagem fictício? Não estaremos ultrapassando o limite ao tratar personagens de filmes ou livros como pessoas reais? Na minha opinião, a resposta está em quão realisticamente o personagem foi criado. Se os roteiristas se inspiraram em pesquisas reais, detalharam a psicologia do personagem e buscaram autenticidade, por que não? Faz total sentido analisar esse personagem como uma pessoa real. Isso não é apenas fantasia, é um reflexo artístico da vida. É parecido com a forma como percebemos a arte ao olhar para uma pintura. Não pensamos, isso é só tinta. Nem ouvindo música dizemos, são só sons de certa frequência. Não vemos a literatura apenas como letras impressas no papel, porque uma obra de qualidade não é apenas fruto da imaginação, é uma construção intelectual que desperta reflexões em nós. Se tudo isso for feito com qualidade, então não estamos apenas diante de um personagem, mas sim diante de um modelo de comportamento humano, de um fenômeno social ou psicológico. Mesmo que o herói seja fictício, ele pode ser construído com tanta precisão que se torna um objeto completo de análise. E nesse caso, tentar diagnosticar ou interpretar seu comportamento. Isso não é um absurdo, mas sim uma maneira de entender melhor tanto a própria história quanto as ideias que nela estão inseridas, e, portanto, analisá-lo é totalmente justificável. E o que dizer do Chuck, nosso coveiro? A doença foi retratada de forma realista? Não insisto que vocês acreditem cegamente em mim. Então, aqui está uma das fontes que me pareceu mais convincente. Na revista Esquire, há um artigo que discute essa doença. Chuck conversa com o doutor em ciências médicas e psiquiatra licenciado Paul Puri. E o doutor Paul Puri acredita que a doença foi retratada de forma bastante realista e convincente, e essa é apenas uma das fontes. Podemos seguir em frente com confiança. Neste canal, falamos sobre personagens como Saul Goodman, Walter White, Gustavo Fring, suas falas e destinos. Nós lembramos de cor que por trás de cada uma dessas histórias existe um mundo inteiro criado. Na sala de edição de Melhor Chamar o Saul, a montagem vira linguagem, ritmo, acentos e pausas revelam o personagem. Isso é responsabilidade de Skip McDonald, o homem que também editou Breaking Bad, Fargo e Fundação. Ele tem 10 indicações ao Emmy e uma vitória pelo episódio final de Breaking Bad. À primeira vista, pode parecer que Chuck sofre de alguma doença rara, quase exótica, que ele chama de sensibilidade eletromagnética. É um mal-estar raro. Concordo, sou estranho, mas 30 anos atrás ninguém sabia sobre alergia a nozes. No entanto, na verdade, esse fenômeno não é tão raro assim. Por exemplo,
De acordo com um estudo realizado na Suécia, ainda em 1997, cerca de 1,5% da população relatou reações negativas à exposição à eletricidade em Taiwan. Em 2007, esse índice era significativamente maior, 13,3%, e em 2012 caiu para 4,6%. Se extrapolarmos esses dados para outros países, podemos supor que estamos falando de milhões de pessoas em todo o mundo. Todas essas pessoas realmente sentem ou acreditam sentir o impacto negativo da eletricidade. Mas aqui está o ponto-chave. Testes cegos mostram que pacientes com esse diagnóstico não conseguem identificar de forma confiável se uma fonte de radiação eletromagnética está ligada. Simplificando, os sintomas aparecem não em resposta ao próprio impacto físico, mas apenas quando a pessoa sabe ou suspeita que ele está presente. É exatamente isso que fica claramente demonstrado logo na primeira visita de Chuck ao hospital. O médico simplesmente liga a eletricidade discretamente e não há nenhuma reação. Estou preparando. No Primus tem um grande recipiente com gelo. Não é perfeito, mas estou conseguindo. Este episódio indica claramente que o problema não está no corpo, mas sim na mente. Acho que todos vocês já ouviram falar do efeito placebo. Ele dispensa apresentações, mas nem todos conhecem o seu oposto, o efeito nocebo. O placebo funciona assim: nosso estado melhora graças à crença em um resultado positivo, enquanto o nocebo é o contrário. Sentimos piora ou dor simplesmente porque acreditamos em um efeito negativo. É exatamente isso que vemos com Chuck. Em resumo, a sensibilidade eletromagnética não foi estudada porque, até hoje, não existe nenhum caso documentado em que uma pessoa, em um teste cego, tenha identificado de forma confiável a presença ou ausência de radiação eletromagnética. Todas as tentativas desses testes terminaram igual. Os sintomas surgiam apenas quando o voluntário sabia da presença de radiação. A eletricidade só é sentida, por exemplo, ao tocar um fio desencapado. Nesse caso, você certamente perceberá seu efeito de forma concreta, mas essa já é uma história completamente diferente. Do ponto de vista da psiquiatria, esse estado foi estudado muito melhor. Estamos falando do chamado transtorno somatoforme, quando a pessoa apresenta sintomas físicos reais, mas não se consegue encontrar uma causa orgânica para eles. Ao mesmo tempo, o sofrimento é absolutamente real. Dor, desconforto, tudo isso é sentido de verdade, mesmo que não sejam encontradas causas objetivas. Chuck, você está ouvindo, Chuck? Sou eu, você consegue falar? Esses distúrbios não são raros, mas, como já disse, no caso de Chuck, o estado dele não pode ser analisado isoladamente do irmão Jimmy. O relacionamento deles é chave para entender o distúrbio em Chuck. Por que isso importa tanto? Porque a doença de Chuck não é apenas um elemento do enredo, mas sim um reflexo do conflito interno dele na série. Recebemos informações suficientes para acompanhar a cadeia lógica de como o distúrbio surge, como ele é ajustado e como, no final, leva a um desfecho trágico. É exatamente essa cadeia que vamos tentar construir agora, passo a passo. Claro, tudo isso será mais uma suposição, mas vamos tentar apoiar essas hipóteses com fatos reais da série. Qual é a origem da doença de Chuck? Para começar, vale a pena entender quando exatamente apareceram os primeiros sintomas e o que poderia ter sido o gatilho para eles. A princípio, pode-se supor que o divórcio com Rebecca teve seu papel. É lógico, estresse intenso e perda de um relacionamento levam o corpo a buscar alívio para sempre atenção. Mas há uma cena que quebra essa versão. A cena no karaokê. Chuck e Jim voltam juntos para casa. Cuidado, Jimmy. Entra isso, túmulos e irmãos de túmulo. Chuck decide passar a noite com ele. Vai ter panquecas pra você, boa noite, Chuck, pra você também. Concorde, ele dificilmente faria isso se ainda fosse casado. Então, isso quer dizer que ele e Rebecca já haviam terminado naquela época. E que não vemos o menor sinal de doença. E também trouxe mais um pouco de água pra você, obrigado. Isso significa que o divórcio não foi o gatilho da doença.
Assim como a própria doença não foi a causa do divórcio, talvez o motivo seja outro. Chuck é o irmão mais velho e Jimmy o mais novo. Poderíamos supor que é ciúmes. Quando o caçula aparece na família, toda a atenção dos pais vai principalmente para ele, e o primeiro filho de repente sente falta de amor. Há um detalhe importante. Eles têm cerca de 16 anos de diferença. Com essa diferença de idade, os mais velhos não disputam a atenção dos pais, mas atuam como mentores, a menos que haja algum acréscimo, algum fator adicional, como traços de narcisismo. Antes de prosseguir, é importante esclarecer que todas as considerações sobre possíveis transtornos mentais de Chuck são, obviamente, hipotéticas. Não podemos realizar um diagnóstico completo. Não se trata de uma pessoa real, mas de um personagem fictício. Porém, analisando seu comportamento, falas e motivações, podemos tentar montar um quadro psiquiátrico próximo da realidade. E Chuck, pelo seu comportamento, pode apresentar traços narcisistas. Desde jovem, ele buscava a perfeição. Ele se formou com honras na Escola Francisco Xavier aos 14 anos, sendo o mais jovem graduado da história. Tinha desempenho excepcional nos estudos. Durante seus anos de estudante na Universidade da Pensilvânia, Charles liderou sua equipe ao Campeonato Nacional de Direito por 3 anos seguidos e venceu a Taça Larkin. Isso antes de Jimmy aparecer. Um dos mecanismos de formação do narcisismo é a necessidade de merecer amor. Quando a criança sente que é valorizada não apenas por existir, mas somente por suas conquistas. E se considerarmos esse tipo de transtorno, então, nesse caso, para Chuck, o simples fato do surgimento de um novo queridinho da família é uma ameaça ao seu status e autoestima. Eu me lembro claramente do dia em que trouxeram você para a casa da maternidade. Você não faz ideia de como a mamãe ficou feliz. Foi a primeira vez que vi nossa mãe tão feliz. E, como sabemos, Jimmy realmente se tornou o queridinho dos pais aos olhos de Chaka. Esse amor vinha dos pais e de quem estava por perto, e Jimmy recebia tudo isso de graça, sem precisar merecer. Os idosos o adoram. Foi justamente nessa época que o próprio Chaco, para conseguir alguma coisa, precisava se esforçar, estudar, construir uma carreira jurídica, fundar uma firma. E Jimmy, ao que parecia, conseguia tudo só com suas piadas e charme. Não, só não o nosso Jimmy, o nosso querido Jimmy. Lembro da cena em que Chuck tenta contar uma piada para pular a esposa após a visita do Jimmy. 25 advogados concretados até o queixo. O que isso quer dizer? Bem, Tânia reage da maneira certa. Faltou concreto. O quê? E vemos como isso afetou o Chuck, né? Basicamente, ele sente inveja e até uma mágoa infantil do irmão. Pode perguntar, espere, e qual é a relação do transtorno de personalidade narcisista com a chamada sensibilidade eletromagnética? A questão é que, nos filmes, muitas vezes nos mostram personagens com um problema marcante, mas na vida real tudo é muito mais complicado. Como dizem, desgraça nunca vem sozinha. Muitas vezes existe um transtorno dominante, e junto com ele vêm vários outros em sequência. Eles se entrelaçam, se reforçam mutuamente e juntos formam aquilo que vemos por fora. Se considerarmos que Chuck tem transtorno de personalidade narcisista, vários aspectos de sua história mudam de sentido. Para narcisistas, controle, superioridade e reconhecimento são essenciais. Uau, parabéns para você. Mais uma vez, parabéns pelo ex-Exxon. É isso aí. Viva o nosso vencedor. Obrigado. Govard Trigger. A primeira foi a morte do meu pai. Ele era um homem gentil e confiável, e seu negócio foi se desfazendo aos poucos. Quando ele morreu, Chuck, como esperado, culpou Jimmy por tudo. Aconteceu que Jimmy foi pegando pequenas quantias do caixa, simplesmente tirando dinheiro para si. 6 meses depois, ele morreu. Como já disse, transtornos mentais raramente existem isolados na vida real. Geralmente se sobrepõem, e depois da morte do pai, começaram a aparecer em Chuck traços de transtorno obsessivo-compulsivo. O pai não mantinha a ordem, não fazia controle, não prestava atenção aos detalhes. A psique de Chuck ligou a desorganização e confiança do pai à catástrofe, ruína e morte. Forma-se uma associação clara. Perda de ordem significa perigo e um mecanismo de compensação é ativado. Para nunca mais permitir uma tragédia semelhante, é preciso manter a ordem
os procedimentos, as formalidades até o último detalhe, e isso é constantemente enfatizado ao longo de toda a série. Por exemplo, a cena da negociação sobre o tribunal. Chuck se apega a algumas moedas, a bens danificados. O total é $321, senhorita Hay. Segundo meus cálculos, são $323,98. Todos sabem que discutir por esse valor é absurdo, mas para Chuck não é questão de dinheiro. É uma questão de princípio, tudo deve ser contabilizado e registrado. Outro exemplo é a interação dele com Ernesto. Chuck literalmente dita instruções para ele e exige que anote cada ponto em um caderno. Não quer anotar tudo? Não tenha vergonha, anote. Observamos isso tanto no trabalho quanto no dia a dia. Rituais, checagem infinita, fixação obsessiva em detalhes, tudo isso são mecanismos de compensação do transtorno obsessivo-compulsivo que ainda mantém sua ansiedade sob controle. O próximo golpe, a morte da mãe. Chuck passou a vida buscando reconhecimento e amor, mas até no leito de morte, sua mãe não chama por ele, o filho mais velho e bem-sucedido, e sim por Jimmy. Não. Mãe, sou o Chuck. Para uma pessoa com traços de transtorno narcisista, isso não é apenas doloroso, é uma catástrofe, uma confirmação dolorosa de um antigo trauma de infância. O mais novo é amado, enquanto o mais velho sempre fica na sombra. A cena fere Chuck tanto que ele nem ousa contar isso para Jimmy. Ele se fecha, guarda essa mágoa dentro de si, tornando-se mais um tijolo no muro que o separa do irmão. Ela acordou, falou algo? Não. Vale destacar que, neste estágio, ainda não há sinais de transtorno somatoforme, pois a doença não se manifestou. Há mágoa com o irmão e orgulho ferido, mas Chuck segue saudável. Então, o que afinal se tornou o principal gatilho, depois do qual a doença de Chuck começou a se manifestar? Chuck passou pela morte dos pais, inveja do irmão, divórcio com a esposa, tudo isso foi se acumulando, mas ele ainda aguentava. No entanto, na minha opinião, o verdadeiro gatilho. O ponto de partida da doença dele foi o momento em que Jimmy declarou que pretendia se tornar advogado. Pensei, se Kim conseguiu, talvez eu também consiga. Então consegui algumas notas que faltavam do curso técnico. Chuck tirou ele de Albuquerque e o colocou na KHM, em um cargo bem abaixo de suas ambições, apenas entregando correspondências. Dessa forma, Chuck mantinha o irmão na sombra e se sentia bem com isso. Era uma maneira de acalmar a inveja, a raiva e aquele ressentimento pela injusta preferência dos pais. Mas quando Jimmy declarou que queria se tornar advogado, ele invadiu o santo dos santos de Chuck, a jurisprudência, E ele se tornou advogado. Que piada cruel. Eu deveria tê-lo impedido. Agora Jimmy não é só o irmão mais novo, mas também um possível concorrente. Se ele virar advogado na HHM, tudo que parecia certo para Chaco vai ruir. E se a mãe estivesse certa ao dar seu amor ao caçula? E se Jimmy conseguir alcançar o mesmo ou até mais? Esses pensamentos, mesmo inconscientes, envenenam Chaco, que não consegue dizer "eu não te quero aqui". Em vez disso, Chaco age através de Govardhan. Sua psique literalmente se despedaça. De um lado, o medo do fracasso e da hierarquia, do outro, a impossibilidade de impedir o irmão sem violar seu próprio código. E é aí que sua psique faz essa estranha reviravolta interna. Chaco não admite inveja nem medo conscientemente. Isso é incompatível com a imagem de um homem de honra. E o conflito encontra uma saída em sintomas físicos. E Chaco desenvolve sinais de um transtorno somatoforme, que ele percebe como uma alergia à eletricidade. A doença se torna uma maneira universal de evitar a competição. Estou doente, não posso trabalhar. É uma forma de não admitir que o irmão já está quase no mesmo nível dele. Por que essa doença? Uma resposta exata não teremos. Mas há uma cena importante na série. Em uma lembrança, vemos os pequenos Chuck e Jimmy em uma barraca,
lendo as aventuras de Mabel. Sentiu medo? Quem está aqui apenas ouça, logo você vai descobrir. Com lanternas, sem eletricidade, é quente e silencioso. Esse é um momento da infância, quando Chuck se sentia seguro, os pais estavam vivos e tudo estava bem. E talvez abrir mão da eletricidade não seja apenas um sintoma, mas uma tentativa da mente de voltar para aquela mesma zona de tranquilidade onde ainda era possível manter tudo sob controle. Curiosamente, Chuck se recusa até o fim a admitir a origem psicogênica de seus sintomas. Para ele, a doença é real e qualquer sugestão contrária é um insulto pessoal. O conflito entre os irmãos aumenta até culminar na cena do tribunal, onde fica provado publicamente e de forma clara para Chuck que sua doença tem uma natureza psicológica. Pegue no bolso do peito. Pegue no bolso do peito e me diga o que tem lá. Mesmo assim, Chuck não desiste. Vai ao psiquiatra, inicia um diário e, com sua meticulosidade, anota cada sintoma e vitória. Aqui eu anoto o local do incidente e nesta coluna eu indico o motivo. Rituais, rotina, controle, tudo isso deve funcionar. E por algum tempo realmente o mantém à tona. E em breve poderei voltar ao trabalho de verdade. Mas tudo muda radicalmente depois de um único encontro claro com Jimmy, o que mais uma vez destaca a verdadeira razão do seu transtorno. Como você pode ver, estou perfeitamente bem. Ainda mais. É justamente esse encontro que se torna fatal para Chuck. Ele convida Jimmy para sua casa e mostra que a doença ficou no passado, como se todas as conversas sobre sua fraqueza fossem em vão. É um espetáculo cuidadosamente encenado. Eu sempre disse que iria melhorar, só que você não acreditava. Para Chuck, é uma tentativa de recuperar a sensação de controle e superioridade moral perdida, fazer o irmão enxergar nele um vencedor. Precisamos ficar juntos. Por que tanto arrependimento? Qual o sentido? E então o golpe final. Não quero ferir seus sentimentos, mas para falar a verdade, você não significa tanto assim para mim. Nesse momento, Chuck tenta mostrar que venceu, ele desfere um golpe em Jimmy, do qual ele não consegue se defender. Mas esse é o seu erro fatal, porque ao romper esse vínculo, ele tira o último apoio até de si mesmo. Tudo que ainda o alimentava, até pela inimizade, some. O papel de vencedor foi desempenhado, mas a cortina cai, e atrás dela resta o silêncio, uma casa vazia e a doença que não foi embora. Nesse momento, acontece o que na psiquiatria é chamado de descompensação, a destruição dos mecanismos compensatórios. Esse é o estado em que o organismo para de lidar com as perturbações internas, porque os recursos que continham a doença se esgotaram. Para Chuck, isso mostra que uma defesa psicológica bem construída está ruindo diante de nós. Depois dessa cena, tudo começa a desmoronar rapidamente, os sintomas se intensificam, a ansiedade se transforma em completo desespero e os restos do autocontrole se dissolvem no caos, o que leva ao final triste. A imagem de Chuck Mogila é única. Curiosamente, ele é o principal antagonista das primeiras temporadas, mas isso não é óbvio no início, nem para o espectador, nem para ele. A hostilidade dele se esconde sob uma aparência racional e cuidadosa, mas é ele quem se torna o maior obstáculo para Jimmy e inicia a cadeia de eventos que leva ao surgimento de Saul Goodman. O mais interessante é a doença dele. A princípio, ela é vista como uma tragédia pessoal ligada ao conflito principal, mas à medida que a trama se desenvolve, isso fica claro. A doença de Chuck não é só um pano de fundo, mas um meio que revela sua luta interna e relação com o irmão. Na minha opinião, é um trabalho primoroso dos roteiristas, que conseguiram não só retratar de forma convincente um tipo raro de transtorno, mas também integrá-lo de maneira orgânica à dramaturgia. A doença se torna não apenas parte do caráter, mas um elemento chave do conflito, por causa de muitos detalhes ocultos. Como espectadores,
podemos montar esse quebra-cabeça psicológico sozinhos. É exatamente isso que faz de Chuck um dos personagens mais incomuns e profundamente desenvolvidos no mundo das séries.